Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Queridos, estamos em 1 Reis, capítulo 11. E eu tenho certeza de que Deus vai falar muito aos nossos corações nesta manhã. Por isso eu quero convidar você a ficar comigo até o final, pois eu tenho certeza de que há muitas lições para aprendermos nesta manhã. Olha, você pode fazer com que esta mensagem chegue a mais pessoas, compartilhando esta mensagem e também apertando no joinha. Sim, quando você aperta no joinha, você envia uma mensagem a essa ferramenta poderosa, dizendo que esta mensagem é relevante e ela por si só também vai entregar a mais pessoas. Se você não é inscrito neste canal, querido, eu te convido, inscreva-se e ative o sininho para você ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje, 1 Reis capítulo 11, verso 1 e verso 2, que nos diz: E o rei Salomão amou a muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a ela, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes a seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Queridos, redobre a tua atenção aqui nesta manhã, porque Deus nos falará verdades profundas através do capítulo 11. Em 1 Reis 11, vemos o triste relato sobre o desvio de Salomão e sua desobediência a Deus. Este capítulo fecha tristemente um brilhante reinado. Ele apresenta o pecado de Salomão por meio de sua união com suas inúmeras esposas e descreve o declínio de Salomão mediante o ataque de seus inimigos. Após uma trajetória grandiosa e de erguer um reino conhecido pelo nome do Senhor, Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Ao descumprir a ordem de Deus quanto à proibição de casamentos mistos, perdeu o controle de si mesmo e entregou às suas mulheres idólatras. Seu reino perdeu o brilho da glória de Deus e a paz que tanto valorizava estava agora com seus dias contados. Embora alguns dos casamentos de Salomão fossem por fins políticos, a maioria de suas esposas e concubinas provavelmente foi dada a ele como um presente. Sem dúvida, queridos, muitos dos casamentos de Salomão se deram de acordo com as convenções do Antigo Oriente Médio, de selar alianças por meio de casamento entre os membros das casas reais. Era uma forma de contrato. O fato de Salomão ter se rendido a tais convenções na época acarretou sérias consequências espirituais para ele e para o seu povo. Essas mulheres geralmente traziam seus deuses para Israel, e a fraqueza de Salomão em adorar esses deuses levou finalmente à sua queda. Ah, queridos, o julgamento de Deus sobre Salomão e Israel trouxe o atrito de longa data entre nortistas e sulistas, um clímax na divisão do reino. Apenas a tribo de Salomão, Judá, que nessa época havia absorvido Simeão no sul, junto com o vizinho Benjamim, seriam deixados para o filho de Salomão governar. As tribos restantes, lideradas por Efraim, formariam um reino separatista no norte. A essa altura, o rei do Egito, que era amigo de Salomão, havia morrido. Mas o novo faraó,
temeroso do poder de Salomão, encorajou qualquer rebelião dentro e fora de Israel que enfraquecesse Salomão. Então, Hadad, príncipe herdeiro de Edom, foi levado para o Egito na infância, quando Davi conquistou Edom. Ou seja, ele cresceu no Egito e depois voltou para Edom, de onde realizou ataques de guerrilhas contra Israel. Portanto, outros inimigos usaram a Síria como base para conduzir a guerra de guerrilhas contra Salomão. E o líder neste caso foi Rezon, outro que havia escapado quando Davi conquistou seu país. E você pode confirmar essas afirmações do verso 23 até o 25. Enquanto isso, o profeta Aías revelou que Jeroboão seria o próximo rei do Reino do Norte. Jeroboão foi um dos administradores mais capazes de Salomão, um jovem ambicioso e trabalhador que Salomão encarregou da força de trabalho de Efraim e Manassés. Aías também alertou a Jeroboão que ele tinha que ser obediente a Deus. Mas a preocupação imediata de Jeroboão era ganhar poder. E sem dúvida, ele usou a sua posição para influenciar os seus contemporâneos do norte contra Salomão. E assim, ganhar seguidores para si mesmo. Quando Salomão tentou matá-lo, Jeroboão fugiu para o Egito, pois sabia que poderia ter a certeza do apoio de Faraó. E ele ficou lá, até a morte de Salomão, aguardando a sua oportunidade de retornar e tomar o trono de Israel. Oh, queridos, é importante lembrar que um dos primeiros registros que temos da liderança de Salomão é de que ele casou com uma egípcia, ou seja, alguém que não conhecia o Senhor. Pois bem, sua aparente inclinação para a não observância à regra que um israelita não deveria casar com estrangeiros era muito forte, porque além dela, ele teve 700 princesas. Então, queridos, preste atenção, pois a sua aparente inclinação para a não observância à regra que um israelita não deveria casar-se com estrangeiros era muito forte. Porque, veja, além de casar-se com a egípcia, ele teve ainda 700 princesas e 300 concubinas estrangeiras. E esse é o epicentro do seu fracasso. Pois, como diz o versículo 3, elas lhe perverteram o coração. Por ter se unido com elas em amor, Salomão se perdeu. Salomão se cercou de pessoas que não temiam a Deus e tinham prazer em estar com elas, algo completamente diferente do que sentia o salmista, seu pai. O salmista tinha prazer em estar com os obedientes e estar na casa de Deus. Mas aqui Salomão se perde. O desvio do rei se caracterizou das seguintes atitudes, queridos. Primeiro, o seu coração não era reto diante do Senhor. O coração de Salomão agora já não era mais reto perante o Senhor. Passou a cultuar e a oferecer sacrifícios a outros deuses. Salomão adorou a Astarote, a deusa de Sidom, e a Moloque, o nojento deus dos Amonitas. Aqui temos uma deusa da fertilidade, pois Astarote era conhecida como a deusa da fertilidade. Em outras palavras, uma deusa que era associada a práticas sexuais ilícitas, ou seja, uma deusa da orgia, casando-se com tantas mulheres e possuindo centenas de concubinas.
Já podemos imaginar que Salomão não conseguia ou não queria refrear os seus desejos sexuais. Adorando Astarote, possivelmente, ele praticava atos ilícitos, pior ainda, pois aprovava outros que assim se comportavam. Sem refrear os seus impulsos carnais, Salomão abriu as portas para a idolatria de seus desejos. Para ele, o ato sexual era uma prática sem compromisso. Também havia cultos a Moloque, que normalmente envolvia sacrifícios de jovens e crianças. Salomão também passou a adorar a Quemos, e este era o deus da guerra e da dominação. Veja o que diz o verso de número 7 do capítulo 11. Na montanha que ficava ao leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração a Quemos, um nojento deus de Moabe. Os deuses queridos da guerra e da dominação eram associados a conquistas e reconhecimento. Ao adorar Quemos, possivelmente Salomão estava recorrendo a esses deuses para que alcançasse fama e poder. Apesar de tudo o que Deus havia dado ao rei, ele ainda sentia essa necessidade de mais conquista, de mais poder. E é exatamente o que vemos ainda hoje, queridos, onde muitas pessoas te julgam ou te medem pelas suas conquistas ou pelos seus status. Ah, queridos, Salomão não perseverou em seguir o Senhor e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Suas atitudes para com Deus esfriaram. Ele não tinha o mesmo cuidado e devoção. Se cercou de vozes que não temiam a Deus. E ao amar as suas mulheres mais do que a Deus, Salomão perdeu o Senhor de vista. Passou a ser controlado por seus gostos e desejos e a ter uma vida de adoração dividida. Um perigo que, uma vez instalado no coração, pode não ter mais retorno, queridos. Deus não vai dividir você com o mundo. Preste atenção nessas verdades. As mulheres de Salomão representam hoje tudo aquilo que ameaça a nossa fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Tudo que tira o nosso foco de olhar para Jesus e seguir os seus passos. Queridos, o apelo do Senhor para nós hoje é este: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, como diz Tiago no capítulo 1, no verso 22. Não sejam apenas mero entendedor, mas que a sua vida seja uma carta de Cristo, conhecida e lida por todos, escrita pelo Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações, queridos. Deus deixou escrito em pedras o que deseja que esteja escrito em nosso coração. Então, queridos, perseveremos, pois, para a eternidade, aonde não veremos o Senhor apenas 2 vezes, como Salomão, mas com Ele reinaremos para sempre. Vigiemos e oremos, queridos. Ore comigo nesta manhã. Querido Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque, ó Deus querido, muitas são as seduções do mundo e as ofertas, ó Deus querido, deste tempo presente, para corromper o nosso coração e nos levar para longe do Senhor. Mas nesta manhã eu te oro para que o teu querido Espírito Santo nos guarde debaixo da tua potente mão e nos livre, Senhor, do mal. Ó Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu vou terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.